Colapso na saúde mental durante a pandemia. Este é o nosso assunto de hoje aqui no Doutor TV. Eu sou a Keila Lima. O doutor Orlandini já está aqui para conversar conosco sobre isso. Porque, doutor, acho muito importante que as pessoas entendam que qualquer sinal de medo, de angústia, durante esse período que já é um período difícil, é preciso buscar ajuda, né, doutor? Exato, Keila. Muito boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E sim, é o momento hoje que a gente vem vivenciando um estresse generalizado e onde tem favorecido para que muitas pessoas acabem saindo aí do eixo da normalidade, digamos assim, né? E, doutor, como é que a gente pode caracterizar uma pessoa que realmente tem problemas sérios e que esses problemas até têm se agravado? O que mais amedronta? É o medo da doença? É o medo da morte? É o medo do desemprego? Existem características específicas para que a pessoa se desequilibre nesse período? Sim, na verdade, Keila, hoje a gente vem vivenciando vários gatilhos mentais que acabam fazendo com que a gente saia, com que a gente vivencie um pouco mais de perto o medo, né? Sim. Então, digamos que muitas pessoas hoje vêm se preocupando, vêm se mantendo mais estressadas, preocupações financeiras, problemas familiares derivados do aumento do contato social entre as pessoas, o medo do incerto, de um vírus que é invisível, onde a gente acaba saindo um pouco do nosso controle e favorecendo para que a gente acabe ficando mais estressado e com isso tendo outras consequências, tanto na saúde física quanto na nossa saúde mental. Doutor, como é que eu sei que está na hora de eu procurar ajuda? Porque a pessoa que já tem um problema e que já tem um acompanhamento, o próprio profissional já percebe se ela vai precisar de um tratamento ainda mais forte, de remédios diferenciados, porque já tem todo um histórico desse tratamento. Agora, a pessoa que nunca teve problema nenhum, se eu começo a ter alguns sintomas, eu preciso procurar ajuda. Mas quais são esses sintomas que delimitam mesmo o normal, do medo normal, da angústia, da ansiedade normal por conta da situação? Keila, essa é uma pergunta muito interessante. Antigamente, de acordo com os nossos critérios diagnósticos, DSM, a CID-10, antigamente a gente via a hipocondria, que é uma obsessão por doença, de uma forma diferente. Hoje em dia, se a gente começasse a usar esses critérios diagnósticos, a gente acabaria tendo uma quantidade enorme de diagnósticos psiquiátricos devido a esses medos que a gente vem apresentando hoje diante da pandemia. Então, é uma pergunta muito interessante, porque hoje a grande maioria da população de todo o mundo, foi feito vários estudos, acompanhamentos de grandes universidades e instituições, onde teve um aumento muito importante nos quadros de sintomas ansiosos, de estresse, de burnout, de sintomas depressivos em pacientes que já tinham a doença ou pacientes que acabaram desenvolvendo essa doença depois da pandemia. E o interessante que você me perguntou sobre os sinais que essas pessoas elas acabam apresentando ali como um sinal de alarme, principalmente a gente considera quando o paciente ele começa a ter um prejuízo nas atividades dele diárias. O que seria esse prejuízo? Ele acaba tendo uma alteração no convívio social com as outras pessoas, pacientes que antes tinham uma facilidade de estar interagindo ou não tinham dificuldade, acabam se tornando mais reclusas, mais isoladas, ou pacientes acabam evitando certos comportamentos, certas situações, onde ele tem medo de passar mal, o trabalho para esse paciente começa a ficar mais difícil, a atenção do paciente começa a ficar mais complicada, e aí ele precisa desenvolver mais estratégias para focar mais, trazer mais atenção, ele acaba forçando, teoricamente dizendo, mais atenção para desenvolver projetos que antes ele fazia com facilidade ou sem tanta dificuldade. Isso quer dizer que esse estresse na saúde mental acaba fazendo com que ele se esforce mais, e ele se esforçando mais, ele acaba se estressando ainda mais, e com o tempo esse estresse acaba trazendo consequências, e chega uma hora que extravasa, né?
E daí é quando eu preciso buscar ajuda. Se eu percebo isso, porque a gente percebe, né, doutor, quando tem alguma coisa errada, né? Exato. Pode fingir que não percebe, mas percebe. A gente Então, percebe, os familiares. O meu termômetro tem que ser eu mesma, né, doutor? Claro. Mas se ele está diferente, eu tenho que procurar ajuda mesmo. Sim. Doutor, e as pessoas que fazem tratamento e que por conta da pandemia acabaram ficando com medo, pararam das consultas, tem gente que não aceita, que tem dificuldade com a consulta online, né? Mesmo com as sessões online. Como é que faz, doutor, para não piorar? Porque quem já tem um problema pode se agravar muito mais nesse período, né? Exatamente. Eu acho que hoje em dia, com os benefícios que a telemedicina vem trazendo para essa população com problemas na saúde mental, é uma facilidade muito importante, onde o paciente ele consegue ser atendido em qualquer lugar do Brasil. Hoje em dia, geralmente eu tenho atendido pacientes até fora do Brasil, no meu caso, pacientes que precisam de uma orientação. Então, eu acho que a saúde mental hoje, ela pode ser levada a qualquer lugar do Brasil, principalmente em tempos de pandemia. Mas agora o que vem nos preocupando tanto, Keila, é essa questão do colapso na saúde, né? Então, a gente tem visto um aumento muito importante na busca desses pacientes que vêm tendo consequências sociais e consequências psicológicas devido a toda essa mudança que a pandemia acaba nos trazendo, né? Então, isso tem nos preocupado. Tem alguns estudos que comprovam um aumento do consumo de substâncias lícitas e ilícitas, como álcool. É a fuga, né, doutor? Sim, drogas. Então, o que vem nos preocupando, o que eu chamo de colapso na saúde mental, é o que me preocupa, que é o que pode acontecer, o que vai acontecer, na verdade. Eu tenho plena convicção de que, pós a pandemia melhorar, todo mundo tiver vacinado, as consequências da pandemia estiver melhorando, vai aflorar as consequências na saúde mental da população. Então, é isso que nos preocupa um pouco, né? Doutor, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Fica o alerta do doutor. Por que essa preocupação existe? Porque muitas pessoas ficam com medo de procurar ajuda nesse período. Então, não acumule, não espere a pandemia passar e você se vacinar para buscar a ajuda de um profissional. Faça isso agora para cortar o mal pela raiz. Porque quanto mais tempo passar, maior os riscos que você corre, riscos de morte, riscos de doenças graves, justamente por conta desse consumo excessivo de álcool, de drogas e a própria depressão, a tendência ao suicídio, são muitas coisas e muitos comprometimentos. Então fica a orientação do doutor para você que está com a gente hoje. Se você conhece alguém também, passe para frente essa orientação, indique para assistir a este vídeo para que você possa ter a oportunidade de ajudar outra pessoa também. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. É isso aí, estamos terminando mais um Doutor TV e quero deixar para você o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, já ative as notificações, todos os dias nós temos conteúdos novos. Ficamos por aqui, um beijo para você, até a próxima.